Mãos Unidas. Leitor amigo, Mãos Unidas é o título do volume despretensioso que lhe ofertamos à generosidade, buscando-lhe a companhia para nossas reflexões com a doutrina espírita à luz dos ensinamentos do Cristo de Deus. Escolhemos semelhante legenda, recordando que de mãos unidas às mãos mediúnicas escrevemo-lo, e de mãos unidas às nossas temos a bondade da sua atenção voltada para a nossa tarefa em comum. Mãos unidas, tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiremos alcançar as realizações do trabalho e do estudo que nos farão atingir os elevados objetivos a que estamos todos destinados nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Emmanuel, Uberaba, 17 de abril de 1972. Mãos Unidas. Queridos irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, nos unamos para a nossa reflexão. Elevemos um pensamento de paz e harmonia da busca dos nossos bons mentores espirituais. De Francisco Valdomiro Lorentz, nosso patrono. De Jesus, nosso mestre maior, ao qual nós pedimos toda luz e inspiração nesses nossos momentos de reflexão. Dando sequência às nossas reflexões em torno do livro Mãos Unidas, de Chico e Emmanuel. Agora, no seu item 13, Realidade e Nós. Aspiras à união com Jesus e, consequentemente, à vitória da paz em ti mesmo. Para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no significado das palavras do Cristo, que disse: aquele que quiser vir aos meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados, de modo a empreendermos a marcha na direção do Senhor, é necessário, entretanto, desarraigá-los de nossa realidade e não da realidade do outro. Por isso mesmo, se nos propomos renovar-nos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Não tiveste o pai que desejarias, e nem a progenitora que esperavas? Ama-os, tais quais se revelam, e abençoa-os pelo bem que fizeram, trazendo-te à escola humana. Não achaste o esposo ou a esposa na altura dos teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo tolerância e amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Não possuis nos filhos os seres afim com que sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição que para nós todos ainda vem muito longe. Não vês nos irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça-os, qual se mostram, e lhes oferece o apoio fraterno que se faça possível sem algemá-los a pontos de vista. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Em toda parte, cada um de nós em sua luta, em suas dificuldades, em sua prova e em seu problema. Enquanto nos propomos a censurar, não conseguimos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Deixemos cada companheiro ou companheira que de caminho, na realidade que lhe toca, e amando e abençoando a todos, atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar lições alheias, e sim dar conta das lições outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós.
Emmanuel, como sempre, faz genial em suas mensagens, trazendo através de expressões simples, claras e diretas, uma mensagem que consegue ir profundamente nos nossos corações, desnudando a nossa realidade, colocando-nos de forma tão eficiente perante a realidade que nos toca, fazendo uma análise profunda e simples de como nós complicamos a nossa própria realidade e como devemos caminhar para encontrar as soluções de questões que às vezes parecem tão complicadas, outras vezes nos parecem tão simples, mas que nem sempre nós paramos cuidadosamente para resolvê-las. Nos apoiemos, pois, então, na genialidade de Emmanuel, quando nos diz que aspiramos, sim, à nossa união com Jesus e, consequentemente, à nossa vitória da paz em nós mesmos. Essa ligação se faz inevitável por ser a mensagem de Jesus a mais perfeita e mais completa cartilha de renovação da nossa realidade, do nosso espírito. A vitória da paz vem quando virá quando conseguiremos entender de forma simples, clara e profunda a aplicação da mensagem de Jesus em nossas vidas. Mas para conseguir semelhante realização, conforme nos ensina Emmanuel, será preciso penetrar mais profundamente nas palavras do Cristo quando ele nos disse que aquele que quiser seguir os seus passos, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua própria cruz e faça a caminhada na direção do Mestre Maior. Poderíamos ampliar a visão para toda a sua mensagem. Muito embora, nessa expressão colocada por Emmanuel, trazida dos nossos evangelhos, já está de forma eficiente a necessidade de nos vestirmos do espírito da humildade para nos vestirmos da mensagem de Jesus. Aquele que quiser seguir os seus passos terá que renunciar-se a si mesmo. Que Jesus quis nos dizer, que dica nos traz ele para nós quando diz que devemos renunciar a nós mesmos. Renunciar a si mesmo quer dizer abrir mão das ideias egóicas, do egoísmo, do interesse pessoal, quando nós somos tão habilitados, tão habilidosos na hora de tomar a defesa dos nossos interesses, esquecendo que nós estamos no mesmo mundo de aperfeiçoamento e de exercícios que o outro está. Mesmo assim, o nosso ego, a nossa capacidade de pensar, antes de tudo, no nosso próprio interesse, na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa vitória, nós esquecemos que dependemos do outro, tal qual o outro também depende de nós. E nessa união de esforços, colocando o interesse de todos acima do interesse pessoal, é que nós vamos conseguir fazer essa caminhada, penetrar mais profundamente no significado das palavras do nosso Mestre Jesus. Tomar a cruz quer dizer assumir as nossas responsabilidades. Fazer com que o que é de nossa responsabilidade nós consigamos cumprir. As nossas dores, os nossos sofrimentos que são causas em nós mesmos, que nós mesmos produzimos e que, portanto, cabe não a outrem, nem a ninguém, nem a Deus, nem a Jesus, nem aos santos ou ao que quer que seja, mas ao próprio indivíduo que assumiu esta responsabilidade perante o destino. A sua cruz, carregue-a com responsabilidade e respeito, porque foi o próprio indivíduo que a produziu e que, portanto, deverá transportá-la e seguir a sua mensagem, seguir a mensagem do Cristo, para que nós possamos realizar esta
busca permanente de nos unir ao nosso Mestre, de alcançar a liberdade e a felicidade que tanto buscamos, a nossa paz interior, a fim de que os liames inferiores da alma, da nossa personalidade sejam desatados, de modo a empreendermos essa marcha na direção do nosso Senhor, é necessário, entretanto, desarraigá-las da nossa realidade e não da realidade dos outros. Sempre que estamos muito mais ocupados em resolver os problemas do outro ou dos outros, nós estamos esquecendo os nossos e não vamos, de maneira nenhuma, nos livrar dos liames inferiores da nossa própria personalidade. Para conseguirmos empreender essa marcha na direção da união com Jesus e da vitória da paz, é necessário desarraigar-se desses liames, os nossos liames com a nossa personalidade inferior, e não a dos outros, porque a cada um a sua responsabilidade. É infeliz aquele que acha que vai resolver as questões do mundo resolvendo o problema das pessoas, corrigindo as pessoas. Enquanto que, na verdade, a solução do mundo está toda ela na solução dos problemas pessoais de cada um. Quando todos nós aprendermos essa lição e conseguirmos resolver os nossos problemas, o mundo será muito melhor. E então estaremos alcançando esta necessária lição da paz, da união com Jesus, o nosso Mestre Maior. Por isso mesmo, se nos propomos a renovarmos, é imperioso deixar que os outros se renovem. Para nós nos renovarmos é imperioso permitir que o outro cumpra com a sua obrigação. Como é difícil, eu sei, diante de pessoas que amamos, tão próximas e que estão sob a nossa guarda, entender até onde vai a nossa responsabilidade e aonde que devemos deixar, dali em diante, para que Ele mesmo resolva. Nós nos sentimos culpados. É difícil, eu sei. É muito pessoal esse liame, esse limite. E nós nem sempre sabemos medi-lo corretamente. Mas a nossa consciência nos saberá guiar quando estivermos bem inspirados nos bons princípios, bem imbuídos da mensagem do Evangelho de Jesus, e então saberemos abrir mão daquilo que não é de nossa responsabilidade. O ser que está sob nossa responsabilidade, nós temos responsabilidade sobre ele. E devemos carregá-lo em nossos ombros, sempre que possível. Mas haveremos de saber perceber quando e quais as lições que dependem do próprio indivíduo. E que será de sua alça, de sua obrigação, resolvê-los. E não quem quer que seja, e não o outro, nem mesmo a mim próprio. Não tivestes os pais que desejavas, nem a progenitora que esperavas? Ama-os tais quais se revelam, nos ensina Emmanuel. Amá-los tais quais se revelam. Tantas vezes nós nos colocamos diante de nossos pais, admirados com suas diferenças de comportamento, com expressões, com atitudes, com escolhas, que para nós parecem extremamente ignorantes. E às vezes, boas vezes, são realmente atitudes que revelam uma certa ignorância da sua realidade espiritual. Mas, às vezes, é só diferença de concepção. Outras vezes é ignorância mesmo. E aí está a nossa necessidade de compreender e perdoar. Abraçá-los mesmo na ignorância. Pelo bem que fizeram a nós, nos trazendo à escola humana. Se estamos hoje na experimentação, tivemos a oportunidade de nos revestir desse novo corpo, é porque eles nos serviram a esta oportunidade e nos deram as primeiras lições. E se hoje nos achamos mais inteligentes, mais prontos, mais aprimorados que os nossos pais, é porque eles nos deram as possibilidades de progredir, de evoluir e de aprender.
Não com isso que venhamos a conceber ou entender que somos mais inteligentes que os nossos pais. Muito pelo contrário, referíamos-nos aos casos em que nos achamos superiores a eles e que às vezes nos corre, de certo modo, a vontade de abandoná-los, de deixá-los. Jamais, jamais devemos achar de deixá-los à própria sorte. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, honrai o vosso pai e a vossa mãe. No texto número 9 das Instruções dos Espíritos, nos ensina Santo Agostinho: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Todos nós temos direito às nossas falhas, às nossas ignorâncias. Mas todos nós somos espíritos em evolução, como já foi colocado. Estamos numa experimentação para o nosso próprio exercício evolutivo. E haveremos de reconhecer que eles contribuíram para isso. Cabe-nos, portanto, um sentimento profundo de gratidão e reconhecimento. Até naquele caso em que citávamos da possibilidade de considerá-los ignorantes. E então vamos olhar e ver que mesmo com toda a ignorância que traziam nesta encarnação, deram-nos a santa possibilidade de evoluir. Portanto, a ingratidão por si só já é um fruto amargo do egoísmo. Revolta com razão os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos, essa não tem como compreender, tem um caráter ainda mais odioso. Não achaste o esposo ou a esposa à altura dos teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos espíritos incompletos. Portanto, todos estamos a caminho da evolução, na oficina da evolução. Esse companheiro, essa companheira que às vezes fazemos tanto esforço em diminuir, em desprezar, ali está, no mesmo exercício que nós outros, de evolução. É espírito tão incompleto como nós e tanto que nos unimos por afinidade. A grande maioria dos casamentos, das uniões, são por afinidade. Então, todas as vezes que desprezamos alguém desta linha de consideração, os nossos companheiros ou companheiras, estamos desprezando aquele que escolhemos por afinidade. Vejamos que aqui está uma espécie de auto-julgamento, uma avaliação da nossa escolha. Compreendamos os nossos companheiros quando falham, quando são fracos, quando são infelizes, exercitando a tolerância e o amor, que é o que realmente salva as nossas almas. De todas as circunstâncias, não apenas nessa, a tolerância e o amor. Porque temos que reconhecer, somos todos incompletos na oficina da evolução. Não possuis nos filhos, os seres afim que sonhavas. Nós sempre achamos que os nossos filhos são os mais perfeitos anjos. E às vezes, não poucas vezes, nos decepcionamos ao percebê-los tão humanos e tão falhos. Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma. A melhor ternura que pudermos estender a eles. Entendendo as suas falhas, são espíritos incompletos como nós outros e que precisam também da chance de evoluir. Olhemos aos nossos filhos com toda a ternura da nossa alma, na certeza de que também eles estão no caminho do aperfeiçoamento, tal qual nós. Que para todos nós essa evolução ainda vem muito longe. E é por isso que estamos na condição humana. A realidade humana é ainda de muita carência espiritual. Precisamos evoluir muito mais rápido, inclusive, do que estamos fazendo. Ainda Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina
quando diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Ó espíritas, compreendei o grande papel que nós exercemos na humanidade. O corpo que reveste os nossos filhos é só o corpo que cedemos, porque o espírito, a alma ali encarnada, vem do espaço com todo o seu histórico, com todo o seu processo e às vezes com dívidas a nos cobrar ou com dívida para conosco. São espíritos incompletos que estão em evolução. Fornecemos-lhes as primeiras células para que ele forme o seu corpo. E é um espírito, portanto, que vem do espaço livre e com o seu próprio histórico para evoluir. A nós compete inteirar-nos dos nossos deveres e pôr todo o amor na causa que vai aproximar, nas causas que vão aproximar esta alma de Deus, o nosso Pai, que aliás é tarefa nossa também. Faz parte da nossa tarefa de aproximação da divindade exercer a nossa responsabilidade com estes espíritos que Deus confiou à nossa guarda e que nos será recompensado se fielmente cumprirmos a nossa obrigação. Os nossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o bem-estar futuro, ainda em o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à tua guarda? Esta pergunta terá que ser repetida sempre aos nossos corações, à nossa consciência. O que estamos fazendo dos filhos confiados à nossa guarda? Às almas, a esses espíritos aos quais devemos contribuir para a sua evolução, para aproximarem-se de Deus. Continuando com Emmanuel, quando nos diz: não vês nos irmãos e nos amigos os gênios da bondade e da abnegação que supunhas? Abraça-os tal qual se mostram. Esta é a realidade, a necessidade de entendê-los tal qual são, e ofereçamos-lhes o apoio fraterno que se faça possível, sem algemá-los aos nossos pontos de vista, respeitando as suas determinações, as suas escolhas, que às vezes não são as certas nem nós sabemos perceber. Mas aí está a responsabilidade pessoal e o direito de decisão que devemos compreender e exercitar a tolerância, a fraternidade e o amor ao próximo. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Precisamos entender isso. A nossa realidade é nossa. A do outro, a ele compete. É sua característica. Em toda parte, cada um de nós, na sua luta, nas suas dificuldades, nas suas provas e nos seus problemas. É de sua característica. Temos que saber compreender e auxiliá-los com o que é possível e com o que nós temos ao nosso alcance, no sentido de auxiliá-los. E Emmanuel continua nos ensinando que enquanto nos propomos a censurar, não conseguimos entender. Realmente, quando esse tempo gasta, essa energia gasta na censura do problema do outro, das dificuldades que ele passa pela sua vida, dos defeitos que porventura se apresentem, enquanto estamos a censurá-los, nós não vamos conseguir entender a sua realidade, não vamos conseguir buscar fórmulas exatas para o entendimento mais profundo das suas atitudes, das suas reações. Talvez, inclusive, possam existir razões pelas quais age como está agindo.
E nós estamos gastando tempo e energia na censura. A censura é procurar defeito, é apontar falhas, enquanto que poderíamos buscar a compreensão, o entendimento, e enquanto estamos censurando, realmente não vamos conseguir entender. Nos diz ainda que enquanto exigimos a perfeição do outro, o acerto, não vamos conseguir auxiliar. E realmente, como vamos ajudar alguém se nós estamos fazendo exigências? O auxílio pretesta a necessidade de compreensão e de carinho, de perdão e de humildade da nossa parte, para que a gente possa olhar o coração do outro com a possibilidade de levar algum auxílio que possa ser útil na superação, inclusive, desses problemas, dessas dívidas, desses erros que porventura venha a cometer e que fazem parte das suas características. Às vezes são erros muito mais na nossa concepção, no meu entendimento, do que necessariamente na forma de pensar daquela criatura. Nós não temos o direito do julgamento, e enquanto estamos julgando, exigindo perfeição, que nem nós temos, não vamos poder exercer o auxílio, a solidariedade, a atitude que venha fazer com que some-se qualidades a esse coração que por ora ainda está falhando. E nunca podemos esquecer que se é por falhas, se é por problemas, se é por inferioridades do espírito, nós também as temos. Deixemos a cada companheiro ou companheira do caminho na realidade que lhe toca. Temos que compreender a sua realidade, enquanto que ele também terá a obrigação, a necessidade de compreender as nossas falhas. Então deixamos que cada um possa enfrentar a sua própria realidade, a realidade que toca a si. E amando e abençoando a todos, atendemos à realidade que nos diga respeito. Emmanuel é muito certeiro a nos mostrar que nós deveríamos estar mais ocupados com a nossa própria realidade, respeitando a realidade do outro. Não nos achamos no educandário das experiências para dar lições alheias. Até podemos mostrar ideias, construir sugestões, mas a lição só será aprendida por aquele que estiver em condições de compreendê-la. E a cada um cabe o aproveitamento das suas lições, do seu aprendizado, respeitando a realidade do outro. E sim, por dar conta das lições alheias que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. As aulas do dia a dia, as experiências que nós vamos vivendo a cada instante, a cada oportunidade, elas são lições que fazem parte do nosso processo evolutivo e que estão nas lutas do dia a dia e que confere a cada um. Cada um vai viver as suas próprias experiências e com ela estará aprendendo. Essas são as aulas do dia a dia. Cada dor, cada sofrimento, cada experiência, por alegre que seja, por feliz que seja, sempre será uma lição que precisa ser guardada no espírito para que venhamos a somar no nosso aprendizado. Então, cada companheiro ou companheiro na realidade que lhe toca, amando e abençoando a todos, entendamos a nossa realidade antes de pensar na realidade do outro. Nós temos cada um a sua própria lição. As lições que cada dia, cada experiência do dia a dia vai somar na própria vida que a cada um confere. Nos ensina ainda Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Instruções dos Espíritos, no título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Lá adiante, no penúltimo parágrafo, Santo Agostinho nos alerta, falando que formam família os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunirem-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem
no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. As famílias unidas e homogêneas se formam exatamente pela analogia dos gostos, da identidade, dos progressos morais e das afeições que produzem, que as fazem reunirem-se. A chamada sintonia. Nós nos sintonizamos, nós nos ligamos uns aos outros. E isso faz com que, num outro momento do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, falando também da reencarnação, nos diz que as famílias se formam, a mais das vezes, pela simpatia, ou seja, pelos sentimentos iguais, pela paridade que há nas suas afeições, no seu progresso moral, naquilo que temos a contribuir entre nós no nosso processo evolutivo. É assim que nós vamos nos reunindo, pela afinidade. E muito mais das vezes, a mais das vezes, como nos ensinam os Espíritos, é pela afinidade. Os antagonismos que acontecem são por falhas do espírito e não por falta de analogia, porque se nós temos os nossos problemas dentro do nosso agrupamento familiar, porque há afinidade, inclusive, nesses sentimentos. A analogia de sentimentos não é apenas a identidade de progresso moral, não quer dizer um progresso moral evoluído, alcançado de grande grau. Pode ser também daquele alcance ainda inferior do nosso progresso moral, das afeições que nos guardam, podem ser também no sentido de alguns defeitos, de algumas mágoas e coisas que nós guardamos das nossas vivências anteriores. Mas sempre isso é visível, sempre por analogia de sentimentos e de gostos. Pela analogia de progresso moral, pelas afeições que nós nos guardamos uns com os outros. E assim, nós vamos nos reunindo e criando a possibilidade de organizar-se as famílias unidas e homogêneas. Assim, mais uma lição de Emmanuel em Mãos Unidas, um livro simples, muito bonito e muito profundo, que ensina-nos lições como esta. A necessidade de nós analisarmos, olharmos mais detidamente e com melhor responsabilidade sobre a realidade e nós, a nossa própria realidade, como nós nos colocamos perante o mundo e como que nós reagimos diante das lições que a vida nos apresenta. Façamos sempre as melhores escolhas, estejamos sempre conscientes para buscar a melhor solução e encontrando em cada um o que há de melhor na sua alma, nas suas ações, nas suas reações, externando de nossas próprias almas os melhores sentimentos, para que nós possamos criar laços de simpatia para o bem, para a evolução espiritual. Reencarnamos para evoluir e não para manter-nos nessa condição de espíritos devedores. Precisamos aprender encarnações, sequência de encarnações, lições que nos levem ao espírito superior, à nossa evolução espiritual, ao nosso progresso moral. Que Jesus, no seu amor infinito, nos ilumine hoje e sempre.